todos bem-vindos, boa noite. Hoje é dia 21 de junho de 2020, estamos dando início ao nosso culto de domingo à noite. Quero agradecer às pessoas que nos acompanham nessa transmissão pelo Facebook, obrigado pela sua presença. Muito bem, vamos ler o trecho contido no livro dos Salmos, capítulo 34. Quero convidar os irmãos que acharem o texto, que estão presentes, a colocar-se em pé junto comigo, aqueles que podem. Salmo 34, do versículo 4 até o versículo de número 8. Salmo 34, dos versículos 4 a 8. Também quero convidar os irmãos que encontram-se em seus lares, que também possa abrir a palavra de Deus contida aí no Salmo 34. Diz assim a palavra de Deus: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Muito bem, esse vai ser o trecho que nós vamos estudar daqui a alguns instantes. Tempo com Deus em dias difíceis. Esse vai ser o assunto que nós vamos desenvolver daqui a pouco. Muito bem, nós vamos cantar o nosso hino antes da pregação. E o hino que nós vamos cantar é do Voz e Melodia, número 404. Havemos de colher. Então vamos cantar este hino para dar início ao culto desta noite. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o amanhecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Semeamos planos, seres deliciosos, a semente boa queremos suprir. Deus abençoando, alegre e satisfeito, a colheita santa havemos de fluir. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Dia após obreiros, semeai ousados, a semente viva queremos seu poder e glória, a salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Amém, podem se assentar. Obrigado aos irmãos que também nos acompanharam em seu lar. Havemos de colher. Muito bem, então vamos na sequência. As crianças vão subir com a dona Juliana para o culto infantil. Então podem se dirigir ao andar de cima.
e nós vamos estudar a palavra de Deus. É muito importante que o irmão e a irmã seja imunido com a palavra de Deus e também com um caderno, uma caneta. É tão importante você ter esses instrumentos para poder registrar a mensagem, né? Nós temos incentivado os irmãos a memorizarem, né? a escreverem, né? A participar de maneira efetiva, né? Salmo de número 34. Tempo com Deus. Tempo com Deus em dias difíceis. Esse é o título da mensagem dessa noite. Se o irmão ou a irmã está anotando, pode tomar nota. Tempo com Deus em dias difíceis. Falar sobre esse tema, tempo com Deus em dias difíceis, é um tremendo refrigério, é ou não é? Para que Ele tome conta e controle dos meus sentimentos, para que Ele tome conta e controle dos meus sentimentos, para que Ele tome conta e controle da minha vida, né? Em tempos de dificuldades, algumas pessoas acabam estreitando seus laços com o Senhor, porque sua fé é fortalecida, eles vão buscá-lo mais intensamente, suas convicções serão mais aguçadas, as pessoas procurarão a paz, haja vista que elas se encontram atribuladas, e elas encontrarão o Senhor da paz. Então hoje eu quero lhes falar ao coração, você que está procurando a Deus para que Ele lhe console, para que Ele lhe traga paz, paz de espírito. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, meus irmãos. Tempo com Deus em dias difíceis. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós nos alegramos de estudar a sua palavra nesse culto que nós estamos devotando ao Senhor. Pai de amor, fala-nos ao coração, console-nos, principalmente aqueles irmãos que se encontram nesse exato momento passando por dificuldades, que eles, ao ouvirem a tua voz através da pregação, eles venham e possam encontrar o consolo. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, amém. O livro dos Salmos, todos nós sabemos que é um livro de poesias, é um livro de adoração a Deus. Interessante que 80% dos salmos são salmos de lamento. São salmos onde o escritor descreve o sofrimento, as dificuldades de maneira poética. Mas preste atenção, mas em todos os salmos, embora 80% deles sejam salmos de lamento, em todos os salmos, o salmista, no decorrer da sua poesia, ele saiu consolado. Alguma pessoa disse que o melhor título para o livro dos Salmos é o grito da alma. É a alma gritando para Deus. É a alma chorando para Deus. E em todos os salmos, embora sejam salmos de lamento, o salmista saiu em paz. Ele começa inquieto, talvez se nós fôssemos escrever um salmo, começaríamos com essas lágrimas, começo a descrever a minha dor. E no final do salmo, quando ele conclui os seus pensamentos, ele está consolado, ele está aquietado. Começou inquieto e agora está aquietado, está calmo. Assim sendo, uma das características profundas em todos os salmos é que em todos eles Deus está agindo de maneira efetiva na vida daqueles que o buscam.
Inclusive, Deus se faz presente na vida de todos aqueles que o buscam. E no salmo que nós vamos estudar nesta noite, ele vai nos trazer algumas verdades para aqueles que estão procurando a Deus. Em nenhum salmo, aquele que procurou a Deus, em todos os salmos, todos aqueles que procuraram a Deus, o encontrou. Nenhum deles poderia dizer: eu procurei e não achei. Eu busquei e não encontrei. Eu estava ansioso e continuo ansioso. Eu estava em conflito e não encontrei a paz. Em todos os salmos, o salmista procurou a paz e ele encontrou ela. E aqui no Salmo 34 temos uma referência da tristeza do salmista, mas ele tinha uma profunda convicção. E a convicção dele está no versículo 8. Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas eu estou passando por uma luta. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está falando, ele mesmo é ciente das dificuldades que ele estava enfrentando, mas ele tem uma forte convicção. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Ele não vai dizer que o Senhor o livrou sempre de suas angústias, mas ele provou e viu que o Senhor é bom, mesmo quando as angústias vieram. Ele não disse que o Senhor o poupava de situações conflituosas, mas ele afirma: eu provi e vi, mesmo diante de situações conflituosas, Deus é bom. Ele não disse que o Senhor evitaria que ele sofresse, mas ele viu e provou que o Senhor é bom, mesmo que Deus permitisse que ele sofresse. Davi sofreu muito, assim como nós sofremos, nos angustiamos, nos afligimos com doenças, sofremos lutos. Irmãos, graças a Deus, ainda nós não temos notícias de alguém entre nós, parentes das nossas famílias, que foi levado pela Covid-19. Ainda nós não temos notícias. Há várias pessoas que estão enlutadas, estão sofrendo porque perdeu alguém para o vírus. Eu não sei porque ainda nenhum de nós não perdeu alguém. Tomara que Deus nos guarde até o final dessa pandemia. Mas o fato é que mesmo diante do luto, algumas pessoas encontram paz. É difícil de entender. E se por acaso eu ou você enfrentarmos uma situação de luto, eu tenho plena convicção que mesmo diante do luto, eu posso ver que Deus é bom. Eu posso provar que Deus é bom. Davi, à semelhança de todos nós, também sofreu tragédias, conflitos, medos. Quem não tem medos? Dúvidas. E nem por isso ele culpava a Deus pelos seus percalços, pelos seus desafios. Pelo contrário, ele salmodiava a Deus. Que boa maneira de louvar a Deus no meio da dor, né? Quando você estiver muito triste, muito angustiado, louve a Deus, escreva uma poesia. Com essas lágrimas eu começo a descrever a minha dor. Registra. Faz um memorial. Aquele lamento que você fala, escreve. Escreve o seu lamento. Eu te dou graças, ó Deus, porque eu percebo que o Senhor está presente, mesmo diante da minha dor. É o que o salmista faz. E faz muito bem. Ele engrandecia a Deus. E aqui no Salmo 34,
Ele desafia seus leitores a uma experiência pessoal de comprovação. Por isso ele disse, provai, no imperativo. Eu provei, provai, e vede que Deus é bom. Podemos perceber que Davi, diante das dificuldades das mais diversas, ele conseguia ver a boa mão de Deus agindo na sua vida, talvez o livrando, talvez sim, talvez não, mas Deus estava agindo no seu coração, trazendo paz. Eu quero apresentar aos irmãos nesta noite, nesse capítulo, eu vou extrair alguns versos do capítulo 34, algumas posturas que alguém pode ter para refugiar-se em Deus em tempos difíceis. Eu não sei o dia de amanhã, mas pode ser que você venha enfrentar uma grande luta. Que o Salmo 34, o Espírito Santo, faça ele saltar de dentro da sua memória para o seu coração naquele momento de dificuldade, e você se lembre as posturas que você deve ter para que você prove e você veja que Deus é bom, mesmo diante daquelas lutas. E a primeira postura que encontro para aquelas pessoas que querem procurar a Deus em tempos difíceis, a primeira postura está no versículo 34. Salmo 34, versículo 4. Qual seria a primeira postura? Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, interpreta aí para mim o texto. Vocês que são bons leitores das Escrituras. Qual é a primeira postura que devemos ter? Exatamente, buscar o Senhor. Busquei o Senhor em tempos de dificuldades. O que é que eu faço? Estou com um filho doente, perdi uma pessoa amada, estou passando por um conflito muito difícil na minha empresa. O que eu faço, Senhor? O salmista declara para nós: busque o Senhor e Ele vai acolhê-lo. Irmãos, nós precisamos reaprender a buscar a Deus em tempos difíceis, para que Ele nos ajude a suportar, a lidar com os nossos temores. Note que o salmista trata de temores, ele trata de medo, porque existem algumas dificuldades que nos causam medo. Medo, nós temos medo, né? A irmã Carla, por exemplo, está passando por uma situação delicada, está agora no hospital aguardando os resultados. Certamente o coraçãozinho dela, do Cristiano, da Emily, estão com medo. Eu imagino que seja uma crise aguda de sinusite, né? Estão com medo. A Carla comentou comigo que 3 pessoas do mercado contraíram a Covid-19, né? 3 pessoas do mercado aqui. Está com medo. O que eu faço quando eu estou com medo? Ou você acha que você pode não passar por isso? Você vai ver um terror invadir o seu coração e sua mente. Eu não quero passar por isso. Eu não quero perder alguém que amo. Então a resposta em tempos de dificuldade, de medo, a resposta é: busque o Senhor intensamente até encontrá-lo, porque você vai encontrar Ele. Inclusive, o versículo que nós estudamos, quem participou do estudo, quem assistiu à pregação do estudo sobre santidade? Vários de vocês. O texto-chave, Jeremias 29:13, que vocês vão memorizar, fala exatamente isso. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me procurarem de todo o vosso coração. Então, quando nós estamos com medo, eu devo procurá-lo até encontrá-lo, e eu o encontrarei. Porque o salmista declarou: provai e vede que o Senhor é bom.
Um Deus bom, ele se revela, ele se deixa achar em tempos de medo. Pode ser temores dos mais diversos. Você está adoecido, pensando que vai morrer. Você está aguardando uma resposta, enquanto não vem, você se inquieta. Você brigou com alguém e não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Você não está conseguindo trabalho, não sabe mais o que fazer. Temores. Davi disse: provai e vede. Por isso que nós precisamos aprender a buscar o Senhor para que Ele trate dos nossos temores. Talvez você esteja passando por uma situação que tem deixado você apreensivo. E esses medos talvez tenham mexido com você. Às vezes, dependendo do que você esteja passando, o medo se instala no seu coração, até sua saúde pode estar comprometida. Pressão alta. Não, mas minha pressão é normal, mas ultimamente, cara... Pressão alta, batimento cardíaco, alteração no batimento cardíaco. Você sente aquele aperto no peito. Fora o bombardeio de pensamentos ruins que vem na sua mente. Você fala: ai, para, preciso fazer outra coisa, não aguento mais esses pensamentos vindo na minha mente. Você está assombrado, né? Então Davi nos desafia a buscar a Deus intensamente, com maior proximidade, com maior intensidade. E ele disse que ele encontrou o Senhor, o acolheu. Ele foi procurar a Deus e Deus se deixou achar e o acolheu e o livrou de todos os seus temores. Talvez haja alguém que diga: mas pastor, esse trecho que o senhor está falando aí, será que o senhor não está se equivocando, não? Esse texto aí não fala da experiência pessoal de Davi? Será que não foi um registro histórico apenas? É o que Davi passou, não quer dizer que eu vou passar. É Davi. Você teria toda a razão se não tivesse o versículo 8. Mas o versículo 8 nos desafia. Davi, ao escrever, ele nos desafia. Provai e vede que o Senhor é bom para todos aqueles que nele se refugiam. Então é para mim também. Se eu buscá-lo, eu o encontrarei. Ele vai me acolher, Ele vai me receber. Eu nunca, ao bater a porta, Deus vai manter-se fechado. Pelo contrário, Ele vai me receber. Então essa é a primeira postura. A segunda postura eu encontro no versículo número 6. Vocês me ajudarão a interpretar o texto. Sem inventar. Não precisa inventar. É só ler o texto e você vai encontrar a resposta, né? Qual é a segunda postura que alguém que se refugia em Deus deve ter em tempos de dificuldade? Diz o texto bíblico: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Qual seria, irmãos, a segunda postura? Clamar a Deus. Clamou este aflito. E o Senhor, o quê? O ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. Irmãos, o texto fala sobre clamar a Deus. Precisamos aprender a clamar a Deus em tempos difíceis, para que Ele nos socorra, para que Ele nos ajude, para que Ele nos livre daquilo que nos ameaça. Note que o salmista trata sobre tribulação. E me livrou de todas as suas tribulações. E o que seria tribulação? Tribulação. O que é tribulação? Tribulação, irmãos, é uma grande aflição. E às vezes a gente passa por tribulações, né? Aflito, a gente fica muito aflito, né? Quando o meu pai, nós soubemos que ele foi diagnosticado com câncer no intestino, e ele teria que fazer a cirurgia.
Acho que todos nós ficamos atribulados, todos nós. Inclusive ele pegou um caderno e anotou todas as senhas, né? Do banco, colocou, olha, aqui está a escritura da casa, aqui está os documentos do carro, aqui está as contas que vão vencer, ele relacionou tudo, chamou meu irmão, o Lucas, chamou a Júnia, me chamou, eu também estava lá, está aqui, ó. Está aqui. É como se ele estivesse se despedindo. Está aqui. Nós não sabíamos o que ia passar na cirurgia. Foi uma cirurgia de alta complexidade, né? Durou mais tempo do que nós imaginávamos, né? O que é que eu faço, né? Diante das minhas tribulações? Eu vou clamar a Deus. E foi o que eu fiz. Eu vou clamar a Deus e eu tenho a promessa que Ele vai me ouvir. E poderá livrar-me de todas as minhas tribulações. E por que eu clamei? Porque eu não sei o que eu posso fazer, senão clamá-lo. E pedir o que nós estamos passando, só se tiver uma intervenção sobrenatural e o Senhor tiver misericórdia de nós. Porque nós mortais estamos no nosso limite. Que o Senhor conceda sabedoria àquelas pessoas, para que trate bem e consiga, porque nós não sabemos. São situações que acontecem conosco que nos deixam atribulado. E são tantas as coisas que nos perturbam, né? São tantas as coisas. Apareceu um nódulo, né? Um nódulo nos seus seios. Apareceu uma mancha no seu corpo. Pronto. Se você não tomar cuidado, aquilo vai roubar a sua paz, vai transtornar a tua vida e vai colocar a tua vida de cabeça para baixo. Aí você vai no médico, o médico fala, olha, eu tenho uma notícia difícil para você. É isso mesmo, doutor? É. E agora? O medo se instala e eu entro numa tribulação. Então, como é que nós ficamos atribulados diante, por exemplo, de um tratamento, de um exame, de uma consulta que está distante, daquele problema que o medicamento não resolve, as dores não param, os sintomas não desaparecem, os médicos não conseguem encontrar a resposta? Isso nos atribula, isso mexe com a gente. A gente perde a real noção, a gente perde os nossos sonhos, a gente perde o prazer de viver, porque nós estamos atribulados. O irmão está sofrendo, a irmã está sofrendo ali. Eles estão sofrendo. Pode ser um desentendimento com uma pessoa que você considera muito, né? Seu filho, sua filha, sua nora, seu sogro, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, um amigo, e aquele desentendimento gerou muita dor. E você sofre, a pessoa sofre, e às vezes vai ter que lidar com mágoas, e lidar com mágoas não é fácil. Demora muito tempo para resolver, em todos os casos demora muito tempo. E aquilo deixa você muito triste. Você está atribulado, você não consegue desempenhar bem no trabalho, sua relação com os da sua casa foi comprometida porque você não está num estado de espírito bom. Então Davi sugere a nós, clame o Senhor. Quando você for enfrentar qualquer que seja a tribulação, clame por Ele. E clamar aqui, irmãos, é pedir socorro. É chamar Ele para conversar. É chamar Ele para desabafar. Eu preciso desabafar. E como isso é confortante, saber que Deus nos ouve, porque o texto bíblico diz isso. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É confortante, que eu posso contar tudo para Ele e Ele não vai se espantar comigo. Ele não vai se escandalizar comigo. Ele sequer vai se surpreender com aquilo que eu for falar para Ele, porque Ele já sabe.
Mas ao falar para ele, eu reparto com ele a minha carga, e no final da minha conversa com ele, ele vai falar: deixa comigo o teu fardo. Pega o meu, que é leve e suave, e você encontrará paz para a sua alma. Vá em paz, meu filho. Deixa comigo as tuas dores. Eu as carrego para você. Então Davi nos desafia a clamar diante de um problema. Essa é a postura diante das tribulações. O fato, meus irmãos, que às vezes temos dias bons. Amém? Às vezes nós temos dias ruins. Mas em todos os dias, Deus está presente. Mesmo nos dias bons ou nos dias ruins, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então esta é a postura correta, clamar a Deus. Ele pode e vai te ouvir, e nós temos a promessa que Ele livrará de todas as suas tribulações. Terceira postura que eu gostaria de extrair desse texto, desse capítulo, né? Tem outras, viu, meus irmãos? Mas eu vou me deter em apenas 3 posturas que devemos ter. De alguém que se refugia em Deus em tempos difíceis. Versículo 9. Primeira postura é clamá-lo. É a primeira, né? Não foi? Que nós estudamos? Clamar a Deus? Buscar a Deus, né? A segunda foi clamar a Deus. A terceira postura é 34:9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A terceira postura é qual, meus irmãos? Temer o Senhor. Precisamos temê-lo. Foi o que nós aprendemos hoje de manhã, né? Hoje nós aprendemos sobre isso, temer a Deus, né? Em tempos difíceis. O que quer dizer temer a Deus? Você diria, respeito. Tá certo, é respeito. Temer a Deus, meus irmãos, é levar em consideração o que Ele está fazendo e falando, é considerá-lo, né? Temer é levar em consideração. Considere-o em todos os teus caminhos. Leve em consideração o que Ele está falando. Isso é temer a Deus, né? Note que o salmista, ao tratar sobre temer a Deus, ele vai relacionar a provisão que Ele nos traz. Eu sei disso porque ele falou o seguinte: pois nada lhes falta aos que o temem. Ele relaciona o temor à provisão do Senhor, ao suprimento. Então ele trata da provisão do Senhor. Nada falta aos que o temem. Irmãos, Deus sabe o que nós precisamos, antes mesmo que venhamos pedir. Ele sabe. Deus sabe exatamente o que nós precisamos, mesmo que você não fale. Embora seja importante que você declare a Ele, por uma questão de intimidade e relacionamento, né? Deus quer se relacionar comigo. Ele tem prazer nisso. Ele nos fez para que nós nos relacionássemos com Ele. Ele tem prazer nisso. Ele não fica entediado quando você ora, viu? Ele não fica assim frustrado, poxa, de novo, pedindo a mesma coisa. Ele não fica assim. Inclusive, ele anseia por isso. Ele tem prazer nisso. Inclusive, ele sabe o que nós precisamos. Ele dá exatamente o que nós precisamos. Mas clame a Ele. Senhor, me ajuda, estou sem mantimento. Senhor, me ajuda, estou sem remédio. Senhor, me ajuda, não consigo procurar emprego. Senhor, me ajuda, preciso me recuperar. Mas pastor, ele não sabe? Sabe, porque ele me conhece. Mas eu estou demonstrando que eu o considero, que eu o temo. Tanto é fato, irmãos, que muitas das vezes ele responde antes mesmo de nós
Hã? Vai dizer para mim que você nunca passou por situações, no plural, que você pensou, Deus respondeu antes de você pedir. Quem já não passou por isso? Às vezes a gente mal pede, a gente cruza, já entra a providência. Às vezes nem eu sei o que eu preciso, e Deus já vai trazendo. Aí faz jus ao versículo anterior que fala que Deus coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Interessante que muitos de nós não provamos daquilo de melhor que Ele nos tem porque a gente não pede. Jesus falou, pede e dar-se-vos-á. Sabe o que vocês até agora não têm recebido? Vocês não pediram. Peça. E vocês receberão. Então peça. Deus, irmãos, Ele tem um plano perfeito. E no seu plano perfeito, Ele permitiu incluir as dificuldades no percurso. E muitas das dificuldades são superáveis. Outras, Ele vai te ensinar a conviver com aquilo. Ele vai te ensinar a superar a si mesmo, não as dificuldades. São tantas as pessoas piedosas que passam por dificuldades e Deus não os livra. Mas Deus concede graças a eles para que eles consigam lidar com aquilo. Eu poderia citar tantos exemplos para vocês. De pessoas que passaram por dificuldade, Deus não os livrou. Mas Deus supriu tudo o que eles precisavam para que eles suportassem aquela dificuldade. Vou dar alguns exemplos. Deus não livrou a cruz de seu filho, mas o capacitou para que ele suportasse a cruz. O jardim do Getsemane mostra exatamente o Salmo 34. Jesus o buscando, clamando e temendo. O Senhor livrou a cruz? Não. Sabemos que não. Mas trouxe paz no coração dele, para que ele enfrentasse a via dolorosa. Deus atendeu os pedidos de oração na área de saúde do apóstolo Paulo? Sim ou não? Deus livrou ele do espinho da carne? Livrou, né? A Bíblia fala que por 3 vezes ele pediu ao Senhor. E Deus falou assim para ele, a minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele disse, quando sou fraco, sei que sou forte. Porque Deus estava ensinando ele a conviver, a lidar com aquela dor. Nós temos tantos outros exemplos de pessoas que tiveram paz em meio às dificuldades. Então nós temos tantas lições a aprender, tanto na dor, como na angústia, como na tribulação. Aprender a buscá-lo, clamá-lo e temê-lo. E se você percorrer esse caminho, sabe qual vai ser o resultado? O resultado é o versículo 8. Você vai dizer a semelhança de Davi, provei e vi que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte. Por que ele falou provai? Por que ele usou esse verbo, provar? Essa palavra provar traz a ideia de que ele mesmo testemunhou aquilo. Ele viu aquilo se concretizando na vida dele. Ele experimentou aquilo. Ele buscou e encontrou. Ele clamou, foi ouvido. Ele temeu e teve o seu suprimento
atendido. Não necessariamente o que ele pediu, mas aquilo que Deus sabia que era necessário para ele. Ele recebeu. E ele nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Amém? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça por alguns instantes. Querido Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede esta noite de aprendizado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a lidar com as dificuldades que enfrentamos e sabemos que não são poucas. Às vezes, Senhor Deus, quando nós estamos passando por aquele momento, parece que nós não vamos aguentar. Parece que vamos sucumbir, que vamos desfalecer. E alguns no percurso ficam tão desfalecidos, mas graças a Deus, ó Pai, o Senhor traz promessas preciosas a nós, que nos ajuda a saber como lidar em dias como esses. Talvez para alguns irmãos que estão ouvindo, ó Deus, não faz tanto sentido, porque está tudo em ordem a vida. Está tudo arrumado, está tudo se encaixando, faz sentido. Não existe pontas soltas. Mas para aqueles que estão enfrentando situações delicadas, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, faz todo o sentido. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao coração daqueles que ouviram. Eu peço a tua bênção na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por favor. Vamos cantar o hino 305. Preciso do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você pensasse sobre tudo aquilo que você ouviu nesta noite. Que você possa também assumir uma postura, dentre tantas que aprendemos, a dar o primeiro passo hoje. Né? O primeiro passo é buscá-lo. Preciso do Senhor é o título deste hino, número 305. Vamos cantar. Será que talvez você não precisa buscá-lo esta noite para que ele tome conta e controle da sua vida? Para que ele tome conta e controle dos seus pensamentos? Para que ele tome conta e controle dos seus sentimentos? Nós temos a experiência e o testemunho bíblico que aqueles que o buscaram, o encontraram. Aqueles que clamaram foram ouvidos. E aqueles que temeram tiveram seu suprimento atendido. Por que Deus faria isso por nós? Porque Ele é bom
emoções. Eu não sei o que você está passando, mas decida que você vai buscá-lo, clamá-lo e vai temê-lo. Pastor Mário, essa é a minha escolha mais sensata. Eu aceito o desafio de hoje. Ora por mim. Amém. Amém. Eu aceito o desafio. Obrigado. Vocês que estão nos ouvindo nessa transmissão, obrigado pela sua paciência comigo até o momento. Será que Deus falou ao seu coração também? Você também deseja responder a Ele devidamente? Nós vamos orar daqui a pouco. Onde você está, clame a Ele, busque, você vai encontrá-lo. Amém? Querido Deus, muito obrigado pelo culto que tivemos hoje, pelo estudo da Sua palavra, pela forma singular que o Senhor mais uma vez fala-nos ao coração. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos e irmãs que aceitaram um desafio de buscar o Senhor, clamar o Senhor e temer o Senhor. Que o Senhor os fortaleça na sua graça. Eu lhe sou grato. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muito bem. 6:45 da noite, nós estamos chegando ao final desse culto, ok? Eu vou pedir aos irmãos que orem para nós terminarmos esse momento. Eu vou me despedir das pessoas que estão nos acompanhando online. Nós vamos ter um intervalo, ok? E vamos voltar para a celebração da ceia. Hoje de manhã, alguns irmãos vieram, nós dividimos a igreja em dois grupos, né? Alguns irmãos vieram de manhã, já participaram da ceia, e vocês vieram agora, para que a gente não tenha uma aglomeração de pessoas. Então nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Então já vá preparando o seu coração para nós observarmos esse mandamento do Senhor, tá bom? Enquanto eu me despeço, esteja em oração e vamos estar encerrando esse primeiro momento. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação. Que Deus possa e venha te abençoar, tá bom? Obrigado. Quarta-feira vai haver a transmissão do culto de oração. Eu não sei se vai haver o culto presencial, porque me parece que o decreto encerra-se na terça-feira. E nós temos aqui um decreto de flexibilização por 15 dias, né? Ele termina na terça. Se por acaso a prefeitura daqui abrir e estender, nós vamos ter ainda o culto presencial com alguns irmãos. Senão, ainda vai haver a transmissão. E espero contar com a sua presença também online. Deus abençoe vocês, tá bom? Então uma oração silenciosa, a gente vai estar encerrando esse primeiro momento. Daqui a pouquinho a gente retorna. Obrigado, irmãos.